Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? E que logo, logo nós possamos estar juntos, né? Nas nossas salas, com as nossas aulas, normalmente, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são as estratégias que Deus dá para cada um de nós, né? Em determinadas situações, né? Então, assim, cada um de nós tem uma estratégia dada por Deus para uma determinada situação. E aqui hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos na Bíblia de pessoas que assim tiveram, né, usaram a estratégia dada por Deus para vencer o inimigo, para mudar uma situação, e assim não é diferente nos dias de hoje, né? Então Deus tem uma estratégia para a sua vida, né? Basta a gente parar, ouvir, né? Como muitas vezes lá no Antigo Testamento, né? O anjo do Senhor vinha e falava, né, com aquelas pessoas, com os sacerdotes, com os profetas, né? E dava todas as instruções de como deveriam agir. E, lógico, como, né, se eles obedecessem, tudo correria bem, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre essas estratégias, né? Então, algo que nos chama a atenção na Bíblia são as estratégias que Deus deu a alguns personagens, né, e em determinados momentos, né? O interessante é que cada um teve uma ideia diferente, né? Uma tática específica para cada situação, ou seja, né, cada situação precisava de uma estratégia diferente. Você não vai ver um capítulo assim na Bíblia, né, estratégias usadas de forma igual para pessoas diferentes, né? Então, assim, cada atitude é única de cada pessoa. Por exemplo, Davi, ao enfrentar Golias, usou algo que ele estava acostumado a lidar, mas que normalmente não seria usado naquela situação, né? Quem poderia imaginar que Davi, sendo um homem de pequena estatura, derrotaria o gigante apenas com uma pedrinha atirada com uma funda, né? Inimaginável. Certamente ninguém imaginaria isso, e até muitos devem ter duvidado, rido, zombado, achado que era impossível a queda do inimigo, né, usando aquele tipo de arma. Né? Saul tentou inclusive fazer com que Davi usasse as armas que ele mesmo usaria, né? Uma armadura, né, com um capacete de bronze, uma couraça e uma espada. Porém, Davi não estava acostumado e não conseguia nem andar com aquelas roupas, né? A gente pode ver essa passagem lá em 1 Samuel 17, do 38 e 39. Já o filisteu, né, o gigante, estava com uma armadura cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, que equivale a aproximadamente 60 quilos, e ainda assim não resistiu àquela simples pedrinha, né? E assim, aquela pedrinha ela foi escolhida cuidadosamente e atirada de maneira certeira, mas aquela era a estratégia que Deus deu a Davi naquela situação, naquele momento, né? Repare que em nenhum outro momento da Bíblia alguém é citado, né, que tenha saído para guerrear e usado uma funda e pedras, ou seja, essa estratégia foi exclusivamente para Davi derrotar o gigante, né? Tantas outras pessoas na Bíblia tiveram estratégias dadas por Deus. Por exemplo, a mãe de Moisés, né, o colocou num cesto sobre as águas para que ele não fosse morto. E essa foi uma estratégia de Deus, né, para que aquela mulher salvasse seu filho e assim cumprisse os propósitos de Deus. O próprio Moisés teve estratégias dadas por Deus para tirar o povo do Egito, né? Outra estratégia, uma das mais interessantes, né, e assim mais conhecida da Bíblia é a de Josué, né, que recebeu de Deus exatamente como deveria agir para que os muros de Jericó caíssem. Eu vou ler para vocês. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa passagem está lá em Josué 6, nos versículos 3, 4 e 5. Então, essa foi a estratégia dada por Deus a Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Nós temos uma outra situação também que envolve a Esther, a rainha Esther. Esther, ela teve uma série de estratégias também dadas por Deus para ajudar o seu povo, jejum e oração e ousadia ao entrar na presença do rei sem ser chamada e correndo o risco de ser morta por isso, A preparação de um banquete para o rei e para Amã antes mesmo de denunciá-lo. Então também foi uma estratégia dada por Deus. Uma outra passagem que nós podemos citar, que está lá em Juízes 6, onde Deus ordenou a Gideão que tomasse a frente do exército. Por obediência ao Senhor, Gideão se tornou líder de 32 mil homens. Porém, para dar uma lição ao povo que estava adorando ídolos, Deus manda reduzir seus homens a apenas 300, utilizando o quê? Estratégias de eliminação. Lá em 2 Crônicas 20, a gente também vê uma outra passagem sobre isso. Judá estava para ser atacada por uma delegação de Edom. Com grande medo, Josafá, o rei daquela época, buscou o socorro do Senhor, convocando um jejum nacional em toda Judá. Eles não precisaram nem batalhar, Deus concedeu a vitória a eles. Então, assim, se você ler a Bíblia com atenção, vai ver que atitudes que marcaram a época, mudaram histórias, atitudes únicas, ideias vindas de Deus para cada pessoa em determinada ocasião. Como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, inclusive esse é o lema da nossa igreja, ele não mudou. Existe sim estratégias e capacitações que Deus deseja dar a você, porque o seu diferencial é ser servo de um Deus vivo, que fala, que ouve, que tem o controle de sua vida. Então, busque a Deus e peça estratégias, peça aquela atitude que mudará a sua história, que o marcará como um exemplo, assim como foi esses exemplos que eu citei e tantos outros que existem na Bíblia, Então, como um vencedor, que você vai ser e com atitudes inovadoras, uma capacidade só sua, aquela que ninguém entende de onde vem. Ou seja, que as pessoas reconheçam o agir de Deus naquela situação, que as pessoas reconheçam que aquele comportamento, que aquela atitude que nós tomamos foi dada por Deus, foi dada através de sabedoria, através do sonho, não importa a forma como nos chega, mas que assim a gente receba essas estratégias de Deus, que a gente possa estar atento para receber essas estratégias, Deus tem coisas novas para você e os pensamentos de Deus, como a Bíblia fala, são maiores, mais altos do que a nossa mente possa alcançar. Peça a Ele e certamente lhe dará o novo, a estratégia certa que você nunca imaginou, para aquele problema que você está passando, que você não consegue resolver, não consegue enxergar uma solução. Então, Deus tem a solução, Deus tem a estratégia para você conseguir alcançar o seu objetivo, E que por mais que você pensa, nunca passou pela sua mente, Porque é algo que vem do céu. Então, assim, essa estratégia, a gente sozinho, talvez a gente não consiga enxergar. Por quê? Porque ela vem de Deus. Então, a gente precisa estar conectado com Deus para poder conseguir entender e receber essa estratégia, Essa é a atitude de um vencedor, de alguém que se coloca como servo e reconhece que depende de um Deus vivo que criou e deseja dar-lhe muito além do que nós possamos imaginar.
Então, a gente precisa estar atento, a gente tem que pedir a Deus que assim como ele agiu, né, lá no passado, na Bíblia, com esses personagens que eu citei e outros que, se a gente buscar, a gente vai encontrar, né, que para cada situação, para cada pessoa, Deus utilizou uma estratégia, né? Nós estamos aqui Davi, Esther, né, a mãe de Moisés, o próprio Moisés, Josué, né? Quem poderia imaginar esse feito, né, de Josué? É uma coisa que ficou para a história como algo sobrenatural. A gente pode citar também Paulo, né, quando ele prega lá em Atenas, né, que ele fala do Deus desconhecido, ali ele está usando uma estratégia para pregar também. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, a gente tem que pedir a Deus essas estratégias para que a gente possa usar, né, em nosso favor e principalmente para a glória de Deus. E para encerrar, eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então é uma palavra para todos nós, para que a gente possa tomar posse, né, e entender que a gente tem que clamar, o Senhor irá nos responder, Ele anunciará coisas grandes, firmes, né, duradouras, que a gente nem imagina, que a gente nem sabe, assim como foi com esses personagens que eu citei e tantos outros que a gente pode, né, aproveitar o ensejo para pesquisar, né? Procure pesquisar cada feito, cada situação, em cada guerra, né, como o povo de Deus se comportou, né, como é que foi, né, a situação, como Deus falou com aquelas pessoas, como Deus ensinou, né, o caminho a seguir, a hora para atacar, né? Então que a gente possa ter isso em mente na nossa vida, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.